Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Nós vamos começar falando do que é o socialismo. É uma ideia com bastante névoa ao redor dela. E para entender melhor isso aí, nós vamos lá para a Grécia Antiga. 500 anos antes de Cristo, em Atenas, um senhor chamado Sócrates, muito incensado pela mídia, pela academia brasileira, pela academia do Ocidente, né? Sócrates, na minha opinião, foi o primeiro socialista. O que seria o socialismo? O socialismo seria uma ideia, uma preocupação que muita gente tem sobre as diferenças sociais, as diferenças de posses materiais entre seres de uma comunidade, não é? Alguém muito rico e alguém muito pobre. Essa questão é milenar, sempre chamou a atenção dos pensadores. Inclusive temos um velho ditado, creio que é norueguês, que diz que se você não é socialista aos 18, você não tem coração. E se você é socialista aos 40, você não tem intelecto. Creio então que Sócrates tenha sido o primeiro socialista. Não trabalhava, não tomava banho, não tinha os cuidados com a higiene pessoal, incomodava, atacava os ricos, ridicularizava a riqueza material, era reprovado pela sociedade, não é? Eu tenho essa ideia de que ele foi o primeiro, entre aspas, sindicalista, aquela pessoa que incomoda, não é? Não aceita a ordem natural das coisas, até ser executado como corrompedor da juventude. Todos sabem dessa história, que ele foi condenado à morte, não é? E essa história, então, essa ideia de se preocupar, de julgar a diferença de renda de uma sociedade, ela foi meio que sepultada durante a Idade Média, aquele período que a gente chama de Idade Média, que durou 1000 anos, né? E agora, então, a ideia vai ressurgir. Curiosamente, a primeira teoria socialista foi a chamada socialismo utópico. Todos sabemos o que é uma utopia, né? Um estado de coisas inalcançável. E veja que curiosidade. Américo Vespúcio,
um dos grandes pilotos do século XV, XVI, o italiano, ele esteve visitando a ilha de Santa Catarina, antes dela ter esse nome, que hoje abriga a capital dos catarinenses. E ele reconheceu essa ilha em 1503 como a melhor aguada do Atlântico. Aguada, na linguagem dos navegadores daquela época, era um porto seguro. Se você olhar a geografia de Santa Catarina, da ilha, ela abriga duas baías, a Baía Norte e a Baía Sul, numa situação de calmaria das águas. É uma região farta em comida, caça, frutas, água fresca, né, muito necessária naquela época de grandes navegações. E ele então relatou isso em seu diário, elogiando essa ilha. E o nativo catarinense, né, o carió, ele era o que a gente chamava hoje de índio bom. Ele não era agressivo. Nós tínhamos canibais agressivos aqui no litoral de São Paulo, no litoral das Alagoas, no litoral do atual Uruguai. Mas esse carió da ilha de Santa Catarina, batizada só em 1526 com esse nome, por um outro italiano, o Sebastiano Caboto, essa ilha abrigava então esse índio bom, esse índio amigo. Esse relato, no diário de Américo Vespúcio, que foi o primeiro navegante a alertar à época que esse continente que Colombo teria descoberto não era a Ásia, não era a Índia, mas um novo continente, que depois foi batizado de América em homenagem a ele no século XVII. Então Américo Vespúcio deu nome ao continente. Muito bem. Na Inglaterra, um pensador católico fervoroso, que depois foi decapitado pelo rei Henrique VIII, que tinha feito a reforma protestante da Inglaterra, Thomas Moros, ou Thomas More. Lendo o relato do Américo Vespúcio, ele escreveu um livro, A Ilha da Utopia ou Apenas a Ilha. E nesse livro, que é uma ficção, ele lançou essa ideia de uma sociedade perfeita, muito bem organizada, numa ilha sem problemas, sem disputas materiais, onde não haveriam explorados e exploradores, ricos e pobres. Ou seja, um livro totalmente distinto da natureza humana e inofensivo também. Esse livro caiu nas mãos, 300 anos depois, de um empresário francês, o Fourier, que, impressionado, como muita gente da época do século XVIII com a Revolução Industrial, esse francês impressionado com o tirar, como eu diria, o tirar a leveza da pobreza. Vamos entender o que eu quero dizer. Durante a Idade Média, quando o mundo europeu estava vivendo na roça, no campo, a pobreza era disfarçada por causa da geografia até. Como assim? Você vivia, a comunidade europeia vivia no campo, em comunidades de aldeias separadas, então a pobreza ela estava dispersada, diluída na geografia, na topografia. E a Revolução Industrial, no século XVIII, começado na Inglaterra, ela concentrou com o êxodo rural a pobreza por metro quadrado. Então muita gente pensa, inclusive, que a Revolução Industrial aumentou o número de pobres, e isso não é verdade. A Revolução Industrial diminuiu o número de miseráveis. É que, concentrados nas cidades, nos bairros pobres das cidades europeias, chocou. Né? Antes você andava 2, 3 quilômetros para encontrar uma pessoa na miséria. Só que essa miséria rural era uma miséria até suportável porque havia comida. E na cidade, essa concentração de pobres chocou as pessoas. Não é? Os pensadores da época que não souberam ler a situação. A Revolução Industrial veio melhorar a situação humana. Melhorar, não piorar. Muito bem. O Fourier, portanto, pegou o livro do Thomas Moros, que era, vamos dizer, o fundador do socialismo utópico, e criou uma coisa curiosa que é o falanstério. Uma soma de uma falange com um monastério. Falanstério. E fundou um falanstério na França. O que é um falanstério? Uma comunidade socialista agroindustrial, que pode ter no máximo 600 membros, todos voluntários. E esses 600 membros vão entrar nessa comunidade socialista utópica e vão realizar o seu impulso natural. Eu gosto de cozinhar, eu vou ser o cozinheiro do falanstério. Você gosta de pintar, você vai ser o pintor do falanstério. Muito bem. Montou um falanstério e eu não preciso dizer a vocês que não deu certo. O que aconteceu então? Olha que curiosidade, o Brasil entrou nisso aí.
Havia um médico amigo dele, o Dr. Moore, que já era médico homeopata naquela época, e disse assim para o Fourier: eu sei porque nosso falanstério faliu, porque a França é um mundo capitalista, é um universo capitalista. E o nosso falanstério, ele ficou como uma ilha socialista num mar capitalista. E isso impossibilitou o seu sucesso. Eu gostaria de propor uma ideia. Nós vamos montar um falanstério numa floresta da América do Sul. Eu tenho contato com o imperador do Brasil, e tenho certeza que ele vai nos doar um pedaço de terra, e isso foi realmente o que aconteceu. Dom Pedro II doou terras aqui, lá em Santa Catarina, né? Município hoje de São Francisco do Sul, o norte do estado do litoral de Santa Catarina. E vieram para Santa Catarina em 1840, 500 franceses, liderados pelo Dr. Moore, e montaram um falanstério em terras catarinenses, na floresta catarinense, em 1840. Eu não preciso contar para vocês que 2 anos depois havia falido, eles se dispersaram, com inclusive alguns franceses voltando para a França. Então nós entendemos agora o que é o socialismo utópico. Eis que surge no mapa europeu, vindo da profundeza do inferno, o Moshe Mordecai Levi, mais conhecido por nós como Karl Marx, ridicularizando essa ideia do Thomas More. Ele falou: isso aí é utópico, isso aí não tem como dar certo. O meu socialismo é científico, diz lá o Karl Marx. Muito bem, o que seria o socialismo científico? E esse científico eu coloco sempre entre aspas. Ele disse: eu tenho a receita para acabar com o sofrimento humano. Nós vamos acabar com os opressores e com os oprimidos. Como é que é essa receita, Karl Marx? É muito simples. Um belo dia, diz ele, o capitalismo vai colapsar sozinho, sem que ninguém precise trabalhar para isso. E no dia seguinte nós vamos instituir a ditadura do proletariado. Então vamos lá. Naturalmente, segundo esse senhor, o capitalismo vai colapsar, vai entrar em colapso sozinho. Eu não preciso explicar para você que isso nunca ocorreu. Até hoje nunca ocorreu. No dia seguinte, veio o senhor Karl Marx, que tinha uma visão totalmente materialista da história humana, né? Na cabeça dele, a história humana era a história da luta de classes. Então não havia na cabeça do Karl Marx arte, não havia amor, não havia esforço mútuo para a comunidade, não havia beleza, não havia nada, apenas luta de classes. Quer dizer, uma visão totalmente estúpida da história humana. Então vamos lá. O capitalismo entrou em colapso, segundo Karl Marx. Vamos instituir uma ditadura do proletariado. O que é isso, Karl Marx? É um grupo de trabalhadores que vai governar o país. Trabalhadores? De qual área? Quaisquer áreas. Pode ser um operário de uma fábrica, um motorista de caminhão, um porteiro de hotel. Esses vão ser o governo. Olha que coisa científica. Muito bem. Segundo passo. Primeiro passo, ditadura do proletariado. Segundo passo, todos os bens são estatizados. Esse é o socialismo científico dele. Então os móveis e imóveis passam a ser do Estado. Não há mais proprietários. Todos os trabalhadores, todos os seres humanos passam a ser funcionários do Estado. A casa onde você mora não é tua, é do Estado. A geladeira que está na tua cozinha, que não é tua, também não é tua. Ela é estatal. Se você brigar com a tua esposa e espancar a tua geladeira, você vai ser preso porque ela não é tua. E quando ela quebrar, você vai chamar uma oficina estatal para consertá-la. Deve ser um sistema muito eficiente esse. Muito bem. Terceiro passo. Vai surgir uma sociedade sem classes, segundo ele. Quarto passo. O Estado pode desaparecer. Desaparece o Estado. Quinto passo. Atingiríamos o comunismo. Karl Marx, o que é o comunismo? É uma sociedade onde todo mundo é dono de tudo. Ou seja, é como estava o Brasil quando chegaram aqui os portugueses em 1500. O rio é de todos, as goiabeiras são de todos, as bananeiras são de todos. Quer dizer então que, resumindo o marxismo, a felicidade humana reside em voltar para a idade da pedra lascada. Não é nem pedra polida, é pedra lascada. Esse é o chamado socialismo científico. Ele ia destruir o clero, porque para ele Deus não existe. Ele ia destruir a nobreza, tirar o poder dos nobres. E ele ia destruir os empresários, a burguesia, que são os proprietários das empresas. Muito bem. E a coisa pode ser pior, e piorou. Surgiu um sujeito chamado Proudhon. Ele disse: não, isso aí que Marx escreveu não tem cabimento. Eu tenho a saída para a felicidade humana. É o socialismo
anárquico. Como é que é isso aí, Proudhon? É muito simples. Nós acabamos com todas as autoridades. Começa por Deus. Deus não existe, o Estado não existe, polícia não existe, leis não existem, chave de porta não existe, cadeado não existe, despertador não existe, chefe de família não existe. Nenhuma autoridade é reconhecida. Vamos chamar isso de socialismo libertário. Fica difícil de você entender como é que tem jovens estudantes hoje que se dizem anarquistas. Ou não sabem o que é, ou não sabem o que é. E, curiosamente, o Brasil entrou também, respingando aqui no Brasil essa história. Veja só, um italiano, Giuseppe Rossi, que se dizia anarquista, também migrou com seus amigos para o Brasil e conseguiu terras doadas pelo Estado brasileiro no tempo da monarquia também, no século XIX, aqui no Paraná, no interior do Paraná. Colônia Cecília. Do que viviam os anarquistas? De ajuda dos vizinhos capitalistas. Viraram quase mendigos. O casamento do anarquista era aberto. O Giuseppe Rossi tinha 5 filhos, só um era dele. Resultado, para não ser muita delonga aqui, acabou o casamento dele, ele voltou para a Itália, a comunidade faliu, enquanto alguém estava ajudando por fora. Deu certo o socialismo anárquico, que também era ateísta. Mas na Europa eles incomodaram muito, né? Pouca gente lembra isso. Para um anarquista sincero da época, assassinar o chefe do Estado significaria acabar com o Estado. O Estado ia desaparecer. Olha a pequenez de uma visão dessa. E eles saíram pela Europa assassinando chefes de Estado. Mataram a imperatriz da Áustria, o rei de Portugal com seu filho, o imperador da Rússia, o Alexandre II, o czar. Tentaram matar o rei da Inglaterra. Atentado contra o rei da França, o imperador Napoleão III. Tentaram matar o nosso imperador no Brasil, Dom Pedro II, sofreu um atentado. Tentaram matar o primeiro presidente da República do Brasil, eleito, Prudente de Moraes. Assassinaram o presidente dos Estados Unidos. Tentaram assassinar o presidente do México. Então, o anarquista da época, ele incomodou muito. Ele assustou as autoridades eclesiásticas, o que levou o Papa Leão XIII a lançar mais uma ideia socialista, o chamado socialismo cristão. Então nós temos o socialismo utópico, lá do Thomas More, o socialismo científico do Marx, o anárquico do Proudhon e agora o cristão, o socialismo cristão do Papa Leão XIII, que escreveu uma encíclica muito curiosa, Rerum Novarum, defendendo a propriedade particular e defendendo a harmonia entre trabalhadores e patrões. Não é? O capital e o trabalho poderiam trabalhar em harmonia, como realmente, naturalmente, tem que acontecer. Na verdade, ele deu um puxão de orelha nos operários, né? Não destruam máquinas, não façam greve, não façam anarquia, e puxou também a orelha dos proprietários, incitando-os a respeitar a dignidade humana dos trabalhadores, essa coisa toda. É magnífica a encíclica Rerum Novarum. E é claro que foi um levante, né, do Papa contra o ateísmo do chamado científico e da anarquia. Então agora nós temos as ideias socialistas. Muito bem. Como os preceitos marxistas e anarquistas chocaram muito a sociedade capitalista cristã europeia, os próceres do socialismo tiveram uma ideia maligna, uma ideia perversa, porque os socialistas, eles estão sempre em dois lados opostos, né? Os próceres são malignos, são pessoas do mal que usam os imbecis, os inocentes úteis que estão no outro extremo. Esses próceres, esses verdadeiros demônios, inventaram em Londres, no finalzinho do século XIX, o chamado socialismo fabiano. What? Socialismo fabiano? Eles foram na antiga Roma, século III a.C., quando Quintus Fabius Maximus, um general romano, usando uma tática muito inovadora, derrotou o grande general cartaginês, o Aníbal Barca. Todos lembram da aula de história, né? As guerras púnicas e tal. Muito bem, o Quintus Fabius Maximus derrotou o grande general cartaginês em terras romanas, porque o general Aníbal Barca, ele é o inventor do tanque de guerra. Ele é o inventor do blindado, que era o elefante. Ele contornou os Alpes pela Espanha
e atacou Roma pelo norte. Ele foi audacioso demais, assustou Roma. E o Quintus Fábius Máximos o derrotou, usando que tática? Ações, pequenas ações, graduais, não declaradas, contínuas e incertas. Ou seja, mais ou menos uma guerrilha. Eu não tenho um exército para te enfrentar, eu vou incomodá-lo. Isso foi a tática do Fábius. Veja só a maldade, não é? Dos socialistas lá no século XIX, final dele, chamado de socialismo fabiano. E creiam-me, o maior aluno do socialismo fabiano, adivinha quem foi? O maldito Antônio Gramsci, cuja teoria é responsável pelo apodrecimento do Ocidente nesse começo do século XXI. O gramscismo é filho do socialismo fabiano, inventado lá e tirado, né, cuja ideia foi tirada lá do general romano, que era uma pessoa bem intencionada. Muito bem. Agora, você percebe a infiltração gramscista na cultura do Ocidente. Porque o que o Gramsci idealizou? Como os preceitos marxistas e anarquistas assustaram as chamadas classes dominantes, nós vamos mudar nossa tática. Ao invés de inverter a pirâmide social, nós vamos inverter a pirâmide cultural. Nós vamos infiltrar os nossos próceres, os deles, né? No mundo cultural, na arte, nos museus, nas universidades, nas editoras, na mídia toda. E nós vamos inverter a pirâmide cultural sem que assuste, em ações graduais e lentas, sem pressa, como lá o Fabiano. E vocês devem perceber que o estrago que eles fizeram foi muito grande e vai dar muito trabalho para que nós, não é, consigamos um dia dizer: vencemos, fizemos a faxina. Atentai! Agora vamos ver então, porque tudo isso é teoria, onde pela primeira vez essa desgraça dessa teoria maldita entrou na prática, colocou, não é, as mãos no sangue diretamente humano. Foi a Rússia, escolheram a Rússia. Eu imagino como é que foi isso, essa escolha, né? Esses próceres do mal, olhando a Rússia e toda a dificuldade que ela impunha a seu governo. Era o maior país do mundo, não é? Um país muito grande, um país com muita pobreza, um país com servidão feudal. E escolheram a Rússia para fazer o seu laboratório. Só que o receituário do Karl Marx, ele não se aplicava na Rússia. Porque o Karl Marx diz assim: o capitalismo tem que entrar em colapso, para depois nós começarmos nossos passos. E a Rússia não era um país capitalista ainda, era um país feudal, com servidão feudal. Por isso que ele adaptou, não é? Ele pegou o marxismo e adaptou para a receita russa, daí marxismo-leninismo. Muitos diziam na época que se Marx estivesse vivo, ele não ia morar lá na Rússia de Lenin. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho a história da Rússia. A Rússia moderna, pós-feudal, foi fundada por Ivan, o primeiro czar, né? Ivan o Terrível, chamado o Terrível, que adotou o sistema centralizado, acabando com o feudalismo, com a descentralização, né, dos mini-países. Casou-se com a sobrinha do último imperador do Império do Oriente, do Império Bizantino, e adotou o cristianismo ortodoxo como religião de Estado. Os czares todos, os imperadores, eram chefes de Estado e chefe da igreja, como se fossem os papas dessa Rússia. E foram se sucedendo, até que os Romanov foram coroados em 1613, portanto ficaram um pouco mais de 300 anos no poder. Alexandre II, avô do Nicolau II, que foi a vítima da revolução contra a Rússia. Alexandre II foi assassinado num atentado anarquista. O filho dele, Alexandre III, pai de Nicolau II, tomou por esse crime, uma atitude de repressão. Ele fechou o contato do governo com a população rural, com a população simples russa. Ele tomou uma atitude errada.
porque o pai dele, assassinado, ele tinha começado uma abertura para combater e eliminar aos poucos a servidão feudal, a servidão rural. E o filho, Alexandre III, julgou que isso foi a causa do assassinato. Ele não soube ler o fato, não é? E começou a trabalhar no sentido oposto. Aumentou o rigor da servidão e distanciou a voz do governo dos ouvidos do povo. Muito bem. Nesse ambiente de repressão é que ele faleceu e foi coroado então seu filho, Nicolau II, em 1894, que sofreu um atentado logo após a cerimônia de casamento. Então daí a gente começa a entender o ambiente que forjou o governo Nicolau II. Eu tomo aqui uma posição que parece arrogante de julgar Nicolau II, né? E isso não é fácil. Eu estou aqui no Brasil no século XXI, tentar julgar um imperador coroado no século XIX. Mas os indícios nos levaram a pensar que Nicolau II é fruto, como todos nós, do ambiente em que foi criado e das tradições russas, onde a igreja e o Estado estavam somados de uma forma muito forte. E o governo dele pareceu-se com o de seu pai, um governo de repressão, porque ele acreditava piamente que Deus tinha dado a ele a autocracia para salvar a Rússia do caos. E isso criou o ambiente ideal para o marxismo, né, do seu Lenin e da sua quadrilha, infiltrarem ações para minar o bom conceito que o povo russo ainda tinha de seu czar. Foi aí que ele falhou, ele não conseguiu manter a visão de rua, ele perdeu o faro das ruas, no meu ver, o senhor Nicolau II. Uma atitude dele que também ajudou a essa visão, não é? Esse distanciamento com o espírito russo, é que ele escolheu para sua esposa uma alemã, uma princesa alemã, Alexandra. Isso também serviu de propaganda anti-czar, não é? Por esses infiltrados todos aí preparando a Revolução de 17. Lenin era um psicopata, Lenin era um inútil, assim como o seu padrinho Marx. Vocês sabem que o socialismo nasceu financiado pelo capitalismo. Friedrich Engels, que era um filho de industrial, milionário, é que pagou a vida do seu Karl Marx, que nunca trabalhou um dia durante sua vida inteira e não assumiu sequer seus filhos, que foram criados com o capital do Friedrich. Muito bem. Então temos um filho à altura do pai, não é? O Lenin, filho do pai ideológico Marx. Lenin foi preso, o irmão dele foi executado como terrorista, irmã presa, e acabou sendo expulso, exilado da Rússia. E do exterior, ele foi montando todo esse labirinto, não é? Para enredar e dominar e sabotar a ligação entre Nicolau II, o Estado, o governo e o povo. Ele infiltrou-se exatamente nesse caminho, nesse elo de ligação, que era secular. Muito bem. Primeiro, infiltrar um padre, olha como a perversão não tem limites. Padre Gapon. Esses socialistas, esses desgraçados, eles chamam de ensaio geral o ano de 1905. Que a infiltração é bem velha, não é? Você não consegue fazer uma revolução russa, ou as duas revoluções russas do ano de 17, em meses. Você não consegue, porque a tradição secular, milenar, podemos dizer assim, do povo russo, era de ligação muito forte com o Estado, não é? O imperador russo, ele era visto como um papa, como um pai do povo russo. Então você tem que minar essa ligação durante muitos anos. Veja só, começou lá em 1905, o que esses patifes chamam de ensaio geral. Começou como? No inverno, população pobre, arregimentada por esse padre infiltrado, Padre Gapon. Ele conduziu o seu rebanho de milhares de pessoas simplórias às portas do palácio num domingo de manhã, dizendo que seriam atendidos numa audiência especial do imperador. Muito bem. A guarda imperial, que também estava comandada por um infiltrado, recebeu ordens de abrir fogo contra o povo desarmado. É o Domingo Sangrento. Aí você vê a perversão dessa gente.
Você infiltra um padre e você infiltra na Guarda Imperial para causar uma carnificina. Ninguém sabe quantas pessoas foram mortas e feridas. Não é? Isso foi o primeiro romper dessa ligação a qual eu me referi há pouco. Muito bem. O ensaio geral conta também com a guerra que Nicolau II infelizmente travou contra o Japão, a guerra russo-japonesa no mesmo ano de 1904 e 1905. No retorno da esquadra derrotada, porque a Rússia foi humilhada em terra e mar pelo Japão, no encouraçado Potemkin, houve um motim. Você sabe que no linguajar, no vocabulário militar, não existe a palavra greve. Existe a palavra motim, crime. Houve um motim de marinheiros no encouraçado Potemkin, que segundo o que eles tensionavam, é que esse motim, nascido dentro da embarcação no Mar Negro, se alastrasse para os portos, mas o governo conseguiu evitar isso através de uma repressão que custou um pouco mais da ligação espiritual entre o povo e o seu czar. Então nós temos dois eventos que os próceres dessa maledicência toda chamam de ensaio geral. Isso é 1905. Forçado por essa crescente insatisfação popular, não é? O imperador aceitou abrir o parlamento, diminuir a sua autocracia, a chamada Duma, o parlamento russo. Né? No ano seguinte, 1906, o parlamento foi aberto. E foi fechado 4 vezes consecutivas. Aberto 4 vezes e fechado 4 vezes. O Nicolau II não teve a manobra certa, não teve o jogo de cintura, como diríamos, de trabalhar com as forças políticas dentro da Duma. Ele não conseguiu ver que era tempo de abrir um pouco a mão do seu poder autocrático. Portanto, o clima de insatisfação continuou sendo trabalhado. Muito bem. Mais um filtrado. O Rasputin, que todo mundo já elegeu aí como uma lenda e tudo mais. Grigori Rasputin era um sacerdote da Igreja Ortodoxa, que pessoalmente era um psicopata. Não é? Ele era um psicopata com desvios sexuais graves e, infelizmente, o 5º filho da família imperial, o Alexis, o mais novo, não é? o herdeiro do trono, como se acredita, herdou da bisavó o gene da hemofilia. Então ele era uma criança diferente das 4 irmãs, né? A Olga, a Tatiana, a Maria e a Anastácia eram meninas sadias, muito bonitas como a mãe. Mas esse menino nasceu frágil e por causa da hemofilia ele desviou muito da atenção do imperador para o seu seio familiar. Isso também dificultou o trabalho do imperador, que como não havia meios, recorria muitas vezes a preces, a rezas, passava horas e horas rezando na sua capela particular. E isso roubou o tempo dele, né? Roubou o tempo de administração pública. Muito bem. Através de amigos comuns, chegou-se a pessoa do Rasputin. Rasputin, então, foi chamado ao seio familiar imperial e foi ganhando a confiança da família e, por vezes, curou, não é, o pequeno Alexei da hemofilia. Dá para perceber que esse Grigori Rasputin tinha um magnetismo pessoal. Ele era aquele charlatão, né, de voz maviosa. Dá para ver que ele tinha algum poder sobre as pessoas, né? Mas era um devasso. Tinha todos os defeitos de um homem na sua máxima amplitude. Mas ele ganhou a confiança da imperatriz. E toda a maledicência que já se falava delas pelo simples fato de ser alemã, de não ser russa, foram ampliados por boatos, por calúnia e difamação, que são a ferramenta típica da esquerda. Só existe uma coisa chamada esquerda, porque existe outra coisa chamada mentira. Se não houvesse a mentira, não haveria esquerda. Trabalha-se sobre a mentira. Não é? Se você falar a verdade da sociedade, da organização econômica, você não tem esquerda. Muito bem. Chegamos ao ponto de correrem rumores em São Petersburgo
de que o Grigori tinha um caso sexual com a imperatriz. Vocês vejam só o absurdo, não é? Quando se percebeu que ele era um infiltrado desse grupo, do Partido Social Democrata, olha só ali o fabianismo, olha só. Você sabe que eles não iam colocar Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Social Democrata. Faz te lembrar um outro perverso do Brasil. Não te faz? Um sociólogo. Partido Social Democrata. Bem eufêmico, né? Social Democrata. Muito bem. O Grigor Rasputin, apesar de todos os apelos de pessoas fora do círculo familiar, apelos ao imperador, de que esse homem estava sendo putrefato para o governo e para a família imperial, ele foi assassinado por um grupo de nobres que não conseguiu uma resposta de Nicolau II. Então, você olhando tudo isso, você percebe que o Nicolau II era um fraco, não tinha condição de governar. Ele foi enfraquecido por esse amor paternal, por essa coisa do Grigori Rasputin, totalmente reprovável. Muito bem, o Rasputin foi assassinado finalmente por um grupo de nobres, o Conde Yusupov, né? Criou-se uma lenda sobre isso, que ele teria sido envenenado, baleado, espancado, jogado dentro de um rio, congelado, e a autópsia provou que ele morreu afogado. Veja só, envenenado, baleado, espancado e ainda estava vivo. Provavelmente isso não é verdade, né? É lenda. Muito bem, não adiantou, a morte dele foi tardia. O mal que ele tinha feito já era irremediável. Nós estamos no ano de 1913. 300 anos da coroação dos Romanov. Uma grande festa em São Petersburgo. Muita gente do interior, muitos servos, né, rurais, gente simples foi chamar, milhares e milhares de pessoas vieram a um banquete que foi oferecido antes da presença da comitiva imperial. E o empurra-empurra foi tão incontrolável que dezenas e dezenas de pessoas foram mortas. Olha só a situação, para você ter uma ideia do que eu estou falando, a distância do governante, né, do povo. Em poucos minutos ia chegar a comitiva imperial. E aqueles cadáveres todos pisoteados estavam ali à mostra. Os seus auxiliares não tiveram dúvida. Os cadáveres todos, que passavam de 100, foram escondidos embaixo do palanque, onde estava a mesa do banquete da comitiva imperial. O imperador almoçou sobre cadáveres, sem saber. O mesmo, quase o mesmo, tinha acontecido na época do casamento dele anterior. Muito bem, 1913 eu elejo como o ano de ruptura final. Não é? Quando a Primeira Guerra Mundial estava em vias de estourar, eu também conheço no Nicolau II um dos seus maiores responsáveis. Seu governo, não se sabe se por vontade própria dele ou de algum auxiliar, apoiou totalmente o movimento. Lá na Sérvia, a chamada Sociedade Mão Negra, cujo líder assassinou Francisco Ferdinando, que foi o estalo para começar a Primeira Guerra Mundial. Eu então coloco também nas costas de Nicolau II uma culpa muito grande pela guerra. O senhor Lenin, que tinha já conseguido essa infiltração de difamação, não é? De deterioração da imagem de santo do imperador, do Nicolau II, que estava no exterior, o Lenin, por carta divulgada na Rússia, ele apoiou a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Era um patriota esse Lenin, não é? Não se engane, não. Ele sabia muito bem que um país como a Rússia, que dependia de importar alimentos, se entrasse numa guerra, ia ter problemas internos. E a insatisfação seria aumentada em um volume imensurável. Porque você sabe de uma coisa, todo país que está em guerra, ele tem escassez de víveres, escassez de combustíveis. Porque o governo abastece as tropas e a população civil é que paga o pato. Isso aí é norma de tempo de guerra, não é? E o que aconteceu então? O seu Lenin apoiou, não é, a entrada da Rússia na guerra. Então seus seguidores, que bom, vamos para a guerra.
E a Rússia na guerra foi outra vergonha. A Rússia na guerra estava sendo derrotada sucessivamente pelas tropas alemãs, com quem faziam fronteira. Então os alemães estavam em território russo. Estavam em território, empurraram o exército russo em direção a Moscou e São Petersburgo. Muito bem. A insatisfação popular imaginada por Lenin foi alimentada por mais calúnias e mais difamação, até que houve um clamor para que a Rússia saísse da guerra. Só que Nicolau II tinha assinado com França, Inglaterra e depois Estados Unidos que a Entente não poderia sair da guerra. Um membro da Entente não poderia sair da guerra de forma unilateral. A Entente só assinaria a paz em conjunto. Então ele ficou amarrado entre a cruz e a espada, sem poder tomar atitude, querendo também sair da guerra. Então veja só, o ambiente que foi criado, que coisa perversa, né? Por fraqueza também dele, por culpa dele, sem dúvida nenhuma, mas pelo trabalho de seus inimigos, pela infiltração na informação interna, no contato governo-governado, e até que chegou então o ponto que eles julgaram que agora seria a hora da revolução. Muito bem. O Partido Social Democrata, com esse nome muito bonitinho, abrigava duas correntes. Os mencheviques, a minoria, que eram pessoas que não se declaravam perversas, não queriam cortar a cabeça do imperador. Essa facção do partido ia tomar o poder e fazer uma experiência de aceitação. Se o povo russo aceitasse a deposição do imperador e a manutenção de uma república, o segundo ato da revolução viria depois de alguns meses com os bolcheviques, a maioria, que eram declaradamente marxistas, sanguinolentos. O que te faz lembrar os mencheviques PSDB e os bolcheviques PT e seus puxadinhos, que muita gente no Brasil pensa que são inimigos. Tem gente que pensa que o sociólogo ele é inimigo do molusco. Não, eles são partes, menchevique e bolchevique, do mesmo partido, da mesma quadrilha. A experiência foi feita lá, há mais de 100 anos. Então vejamos, Kerensky, que é o líder dos mencheviques, no esforço de guerra russo, tomou o poder, prendeu a família imperial, em fevereiro de 1917. E escondeu a família imperial, 14 meses eles ficaram incomunicáveis em Yekaterinburg, lá no interior da Sibéria. Na famosa casa Ipatiev, né? Havia lá um grande comerciante, o Ipatiev, ele foi expulso de sua casa em 48 horas. A casa foi coberta por uma paliçada intransponível à visão popular e a família foi secretamente internada nessa casa Ipatiev, que os seus guardas chamavam de casa para fins especiais, já dando prenúncio do que ocorreria com a família imperial no futuro. Muito bem. Kerensky tomou o poder, colocou um príncipe como fantoche para disfarçar que tinha sido proclamada a República. Fevereiro de 1917. Que mais que ele fez? Ele não fez mais nada. Ele não saiu da guerra, ele não resolveu o problema da fome, ele não tomou providência nenhuma. Foi só um laboratório para ver se o povo aceitava a saída da vida deles, da família imperial e do czar. E funcionou. Fevereiro. Março, abril, Lenin volta clandestinamente para a Rússia. E lança um panfleto que seus seguidores chamam orgulhosamente de Teses de Abril. Resumo, ele prometeu aos russos pão, a fome ia acabar, paz, ele sairia da guerra, e terra, haveria reforma agrária. Maio, junho, julho, agosto, o tempo foi passando, a insatisfação foi aumentando, a deserção de soldados tornou-se norma nas trincheiras russas, o ambiente de insatisfação popular foi sendo alimentado, até que em outubro Lenin achou que estava na hora de dar o segundo golpe da revolução, que agora então é bolchevique. Fingiram que ele derrubou o governo Kerensky, ele assumiu o poder e no ano seguinte, de 18, em março, assinou a paz em separado com a Alemanha. É o famoso Tratado de Brest-Litovsk, que é a cidade da atual Polônia,
onde passava a linha do exército alemão. Então a Rússia abriu mão de todas essas terras que estavam ocupadas pelo exército alemão. Ele tomou essa iniciativa, não porque ele não gostasse de guerra, porque ele era um homem amante da paz. Não. Primeiro, eu satisfaço as ânsias do povo e uso esse exército vermelho para implantar a minha teoria socialista marxista. Ele precisava de homens para lutar ao lado dele, que é aquele soldado miserável que está nas trincheiras. Então ele ganha 2 vezes. Assim começou uma guerra civil. O Exército Vermelho, comandado por Trotsky, sanguinolento, para impor as teorias do Marx, ou seja, para acabar com a propriedade privada, com a propriedade particular, para acabar com o clero, e o Exército Branco, das pessoas que queriam manter, não é, o status quo anterior. Essa guerra civil, que começou em outubro de 17, só terminou em 1922. Onde milhões e milhões foram sacrificados, ninguém saberá jamais o número, por esse exército de monstros comandado por um monstro chamado Leon Trotsky. Leon Trotsky comandou o Exército Vermelho durante essa guerra civil, que só terminou em 1922. O Trotsky, vocês entendem, lembram quem era? Ele foi expulso depois da morte de Lenin, foi expulso do partido, foi expulso da União Soviética, que eu já vou explicar quem era a União Soviética, e acabou assassinado no México em 1940, porque estava tendo um caso com Frida Kahlo. Colocaram a culpa da morte dele nos ombros do Stalin. Mas quem o assassinou foi o Diego Rivera, o marido da Frida Kahlo. Você depois, se não conhece, procure imagens de Frida Kahlo. Aí você vai medir a psicopatia do Leon Trotsky. Mas voltemos lá na Revolução Russa. O nosso amigo Lenin, não é? Lenin então começou a fazer essa implantação do marxismo e, claro, vai necessitar de força bruta. Não é? O Exército Branco foi derrotado, como eu disse, com milhões de mortes que jamais serão contabilizadas. E ele implantou então essa ditadura do proletariado, que é na verdade o comunismo, que implanta esse sistema econômico chamado socialismo, que estatiza todos os meios, todos os bens. Então você tem que separar sempre o comunismo, não aquele comunismo da teoria do Marx, que é o 5º passo que nós falamos aqui hoje, e que seria o paraíso sobre a terra. Não, isso aí é teoria que nunca existiu. Eu estou falando da prática, da realidade da vida. Os países comunistas são ditaduras de um partido só, onde não há liberdade de ir e vir, não há liberdade de expressão, e só tem um partido, o Partido Comunista. Nos atuais dias, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã. Nesses países só existe um partido, o Partido Comunista. É uma ditadura onde não há liberdade de expressão e nem de ir e vir. O sistema econômico socialista, ele é estatizante. Então o comunismo implantava o socialismo. O caso chinês e vietnamita, olha, presta atenção. Depois da morte de Mao Tse-tung, a China manteve o comunismo e mudou o socialismo para capitalismo. Abriu as fronteiras, privatizou, deixou o mercado livre. Então a China e Vietnã continuam comunistas, ditadura perversa, mas abriram o mercado. São países capitalistas inclusive agressivos. Coreia do Norte e Cuba também continuam comunistas, mas não estão abrindo o mercado na velocidade como Vietnã e China. Então as pessoas fazem uma confusão danada, inclusive na imprensa. O comunismo é ruim. Não, o comunismo para a China é muito bom. Porque você não consegue governar 1 bilhão e 700 milhões de pessoas por um sistema democrático. Não vai dar certo nunca. Depois de 5 anos de guerra civil sangrenta, Lenin conseguiu implantar esse sistema marxista, né? Comunismo, a ditadura do proletariado. Não tinha nenhum proletário nesse comitê. O soviético quer dizer comitê de trabalhadores. Nenhum deles era trabalhador, inclusive o Lenin também não era. Muito bem. Implantaram o socialismo, estatizaram tudo. Não estatizaram tudo. Olha como Lenin é perverso.
no fim da Guerra Civil, que ele não sabia que seria o fim, né? Para ele seria o meio, ele percebeu que ele ia ser derrotado pelo Exército Branco. Porque quanto mais você estatiza, mais pessoas engrossam as forças do Exército Branco. E mais fome existe, mais fome surge. Como assim? Olha, é fácil de você entender. Eu invado uma fazenda e mato o seu proprietário. Quem é o melhor administrador dessa fazenda? É o proprietário dela. Eu fuzilo esse sujeito e coloco para administrar essa fazenda um soviete, um grupo de amigos do partido, patifes vagabundos inúteis, que não vão saber administrar essa fazenda. Então vai faltar mais comida ainda. E mais pessoas vão lutar contra o sistema que eu quero implantar. Aí Lenin deixou a famosa frase na história: eu vou dar um passo atrás para depois dar dois à frente. E instituiu a chamada NEP, Nova Política Econômica no inglês. O que é a NEP? Ele comunicou à população mais ou menos nos seguintes termos: gente, eu não vou estatizar todas as empresas, todas as terras, isso é calúnia dos meus inimigos. Eu só estatizei as terras improdutivas. Faz te lembrar alguma coisa aqui no Brasil, não? Então, ele desarmou seus inimigos. Olha que monstro perverso. Se você um dia for a Moscou, aquele que está lá deitado não é ele, aquele é um boneco de cera. Mas pode ir lá xingá-lo. Veja só, eu dou um passo atrás, eu finjo que me arrependi de ser marxista e depois dou os dois passos à frente, ou seja, vou acertar as contas finalmente. Mas tudo deu errado para ele. Por quê? Porque ele era um sifilítico mesmo, não é um adjetivo. Ele morreu de sífilis. Nós podemos então crer e propagar que a primeira experiência marxista foi implantada por um sifilítico. E morreu deteriorado pela sífilis. Procure as imagens finais dos meses finais de vida do Lenin. Você vai ver que aquele boneco lá é cera. Você vai acreditar em mim, não é calúnia. Ele morreu em 1924, sem ter dado os dois passos à frente. Muito bem. Dentro dessa quadrilha, que chamamos aqui de partido, havia o Trotsky, poderosíssimo com esse exército vermelho, e alguém que se mostrou depois muito mais perigoso, que é o Joseph Stalin. Stalin conseguiu. Aliás, o Stalin é o primeiro falsificador de fotografias da história, viu? Ele publicou fotos dele no leito de morte de Lenin. Ele montou fotografias. E conseguiu, dentro do partido, um número de adeptos suficiente para expulsar o Trotsky do partido, depois expulsá-lo da União Soviética. Você que não leu ainda o magnífico livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, você tem que ler esse livro. E você vai ver nesse livro a exata história da Revolução Russa. Resumindo o livro, os animais de uma fazenda na Inglaterra, liderados pelos porcos, que são os animais mais espertos, resolveram, né, irmanar-se com os animais todos e expulsar o fazendeiro. Resumo do livro rápido. No final, governada pelos porcos, essa fazenda, e infligia um sofrimento inimaginavelmente pior do que os animais sofriam na mão do fazendeiro humano. Você tem que ler esse livro, A Revolução dos Bichos, é a fotografia da Revolução Russa. Perfeito.
Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.